paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja bem-vindo a mais uma Escola de Profeta, que se inicia mais uma videoaula. Estamos estudando a Cristologia. O nosso propósito aqui é estudar e conhecer profundamente e minuciosamente a pessoa maravilhosa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Oséias. Se você não é inscrito nesse canal, fique à vontade, seja muito bem-vindo e se inscreva nesse canal para estar nos acompanhando em tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado em profundidade de Deus sobre o ministério de Cristo Senhor Jesus, que esteve oculto pelos séculos, mas nesses últimos tempos tem nos revelado pela multiforme sabedoria para transmitir por meio da sua igreja. Somos a igreja, somos filhos de Deus. Então nos acompanha, já temos 62 videoaulas em nosso canal, estudando sobre a Cristologia, a pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ultimamente, estamos focando na crucificação, no sofrimento, nas dores do nosso Senhor Jesus. Tivemos aí 4 videoaulas poderosas sobre as dores e sofrimentos de Jesus. Aula de 62, se eu não me engano, nós estudamos aí as 7 frases pronunciadas por Jesus na cruz. O Senhor Jesus, desde o Getsemane até a caminhada para o Gólgota, levando a cruz, ele sempre ficou em silêncio. Porém, quando ele é levantado sobre o madeiro, ele pronuncia 7 frases. 7 frases enriquecidas, 7 sementes eternas semeadas para o nosso coração. 7 frases que transformaram o mundo, que transformou eu e você. Isso foi aula passada. Se você não assistiu, recomendo que você volte lá e possa estar assistindo e estar entendendo e chegando a essa compreensão, esse entendimento e essa transformação por meio dessa palavra. Hoje, nessa videoaula de 63, nós vamos estudar o tema O Evangelho em 4 vozes. Um Evangelho em 4 vozes. Você já perguntou, ou você já sabe, se você sabia que nenhum evangelho sozinho registra todas as 7 frases da cruz? Já perguntou o porquê? Pois bem, se você está curioso, acompanha, fica conosco, venha comigo, que você vai saber o porquê. Por exemplo, temos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, coisas que se repetem neles. Temos o batismo de Jesus, a multiplicação do pães e peixes, a entrada triunfal em Jerusalém, a última ceia, a prisão de Jesus, a negação de Pedro, a crucificação, a morte, o sepultamento, a ressurreição. Temos esses fatos repetindo nos 4 evangelhos. Também temos fatos que não se repetem. Por exemplo, a visita dos magos do Oriente, os discípulos do caminho de Emaús, o milagre da água e vinho, a ressurreição de Lázaro e assim adiante. Não quero tardar muito nisso. Então temos exemplos aqui de coisas que se repetem nos 4 evangelhos e temos coisas que não se repetem. As 7 frases que Jesus pronuncia nos 4 evangelhos, ele não se repete em cada evangelho. Ou seja, cada evangelho ele faz uma fração dessas frases. Isso tem uma quantidade em um evangelho, tem uma outra quantidade em outro evangelho, e tem outra quantidade em um evangelho, ao qual, compilando isso, temos aí as 7 frases mencionadas por Senhor Jesus nos evangelhos. A diversidade nos relatos evangélicos não é uma confusão, ela é uma harmonia. Cada evangelho foi usado pelo Espírito Santo, inspirado em cada evangelista como um instrumento para revelar a multiforme sabedoria de Deus, como está escrito em Efésios 3:10. A isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne
conhecida, assim como foi nos evangelistas, que Deus ele vem se revelando a sua multiforme maneira, na sua multiforme revelação, e assim também ele vem revelando por meio da igreja nesses últimos tempos. Assim aconteceu com os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles não se competem entre si, ou seja, eles se completam um com o outro. Cada um escreveu para um público diferente, com ênfases distintas, mas com um único objetivo, que é revelar quem é Jesus e o que ele realizou na cruz. Mateus fala ao coração dos judeus, mostrando Jesus como um rei prometido, o Messias esperado. Marcos, com estilo direto e objetivo, apresenta o servo que sofreu por amor. Lucas, o médico gentil, revela o Salvador compassivo, o Filho do homem que sente nossas dores. João, o homem da intimidade, nos convida a ver Jesus como o Verbo eterno, o Filho de Deus encarnado. É como se 4 janelas fossem abertas para que pudéssemos ver do mesmo lugar, um lugar sagrado, o Calvário. Cada autor viu por um ângulo diferente, mas todos contemplaram a mesma cruz, o mesmo Cristo crucificado. É por isso que nós temos o tema hoje, um evangelho em 4 vozes. É um evangelho em 4 vozes sendo aí narrada para a nossa vida. É como um dado, irmão. Um dado. Você pega um dado de jogo. Se eu trouxesse aqui, mas não trouxe. Na frente, se eu colocasse de frente aqui com a tela, com a câmera, você ia conseguir apenas ver o frontal desse dado. E nesse frontal desse dado você ia ver um número, mas atrás desse dado tinha um outro número que você não ia conseguir ver, mas eu ia conseguir ver por um outro ângulo. Se alguém estivesse do lado aqui, alguém ia ver esse outro número que está do lado, por outro ângulo, assim diante também do lado aqui. Os evangelhos do mesmo jeito, cada um olhando para um ângulo diferente na pessoa e revelando a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. E o mais impressionante, nenhum evangelho traz todas as 7 frases que Jesus disse na cruz. Para ouvi-las por completo, precisamos unir os 4 relatos, compilar os 4 relatos. Isso nos ensina algo poderoso, que a plenitude da revelação de Deus só é alcançada quando olhamos por toda a palavra de Deus e não apenas por uma parte isolada. Você tem que olhar por toda a palavra em um conjunto completo. A palavra é um conjunto completo, maravilhoso. 4 testemunhas, uma só verdade. O Cristo crucificado. A cruz é o centro, onde toda a Escritura ela se encontra. Oh, glória a Deus, e se revela. A cruz nos une, meus irmãos, como uniu esses 4 evangelistas em seu evangelho. Assim como uniu esses 4 evangelistas para pronunciar o seu evangelho, assim também esse evangelho e a cruz nos une entre eu e você. O mesmo Jesus, visto sob olhos diferentes, sobre visões diferentes, ângulos diferentes, perspectivas diferentes. Não há contradição, há harmonia entre eles. Um evangelho escrito a 4 mãos, inspirado por um único autor, o maravilhoso Espírito Santo, que está aqui e está aí, fruindo na sua vida e pairando. Hoje, nesta aula, você vai conseguir denunciar qualquer ideia de contradição e revelando as riquezas dos detalhes. Glória a Deus. Porque a verdade, ela não se contradiz, ela se revela na maior verdade. É na verdadeira verdade que se revela o nosso Senhor Jesus Cristo. Temos um texto base para isso, Lucas, capítulo 1, e verso a partir do 1.
muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever um relato precioso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Palavras do amado médico Lucas, lembrando que entre os 4 evangelistas, apenas 2 são testemunhas oculares, que é Mateus e João. Lucas e Marcos são discípulos seguintes, são posteriores. Amém? Também temos um texto base de João, capítulo 21, verso 25, que diz: Jesus também fez muitas outras coisas. Se todas fossem registradas, suponho que nem o mundo inteiro poderia conter todos os livros que seria escrito. São 4 testemunhas e uma só verdade. O Cristo crucificado, ressuscitado para a glória de Deus. Primeiro tópico, deixa eu correr. Eu não vou estar explicando muito, vou estar lendo, senão não consigo dar tempo de fazer toda essa videoaula. Amém? Um contexto dos evangelhos. Nenhum evangelho traz todas as 7 frases. As 7 frases da cruz não aparecem em nenhum evangelho de forma completa e direta. A afirmação, as 7 frases da cruz não aparece em nenhum evangelho de forma completa e direta, significa que nenhum dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registra as 7 frases ditas por Jesus na cruz em uma ordem contínua ou em um único lugar, ou seja, não está as 7 frases organizadas em nenhum evangelho só, está nos 4 distribuída. Glória a Deus. Cada evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, registrou parte específica do que Jesus falou enquanto estava crucificado, destacando diferentes aspectos do seu sofrimento, ministério e missão. Só ao unir os relatos dos 4 evangelhos, é possível compor o conjunto completo conhecido como as 7 palavras ou as 7 frases da cruz. Muitos conhecem como 7 frases, 7 palavras, mas não são 7 palavras, são 7 frases, hein? Tudo se unido são 7 frases. Isso nos ensina que a revelação de Deus é plena quando olhamos para a totalidade da Escritura, não isoladamente. Isso também nos revela a multiforma de Deus em se revelar a nós. Assim como nenhum evangelho sozinho revela todas as palavras da cruz, também na vida cristã, nenhuma experiência isolada revela completamente Cristo. É necessário ouvir toda da palavra de Deus, conhecer todas as Escrituras e viver a comunhão em corpo de Cristo, com o corpo de Cristo que é a igreja, para então captar a profundidade do amor de Deus revelado na cruz por meio da nossa vida. Não se conforme apenas, meu querido irmão, com uma palavra ou com uma pregação na sua vida, ou partes de verdade. Busque conhecer a totalidade do nosso Senhor Jesus, que Ele falou, que Ele fez, que Ele ensinou, que Ele executou, que praticou e consumou. A verdade plena está na soma dos relatos e na união dos diferentes pontos de vista que o Espírito Santo inspirou esses homens a escrever a Escritura para a nossa vida, para o nosso coração. Segundo tópico, as 7 frases e os seus evangelistas. Temos curiosidades e observações. Obreiros, preste atenção, que temos bastante coisa para retirar informações aqui, que possivelmente pode estar caindo na prova. Não vou deixar um questionário no final, esse questionário está espalhado aqui nesse conteúdo, amém? Então vamos lá, Lucas é o evangelista que mais foca no ministério e compaixão. Ele registra 3 palavras: o perdão, o consolo ao ladrão e a entrega final, que está registrado em Lucas 23, a partir do verso 34 até o verso 46. O relato de Jesus em Lucas é profundamente pastoral e humano. Ele perdoa, salva e confia. João registra as palavras que têm mais caráter relacional
e escatológico. Ele foca no cuidado com Maria, a sede, que é cumprimento de profecia, e a vitória consumada. João apresenta Jesus como soberano e consciente, até nos últimos momentos. Abra um parênteses, Mateus e Marcos registram apenas uma palavra, fecha parênteses, ao qual a frase é: meu Deus, por que me abandonaste? Ambos registram essa frase em aramaico. É o único que registra essa frase em aramaico, e o único que registra essa frase é Mateus e Marcos. E a única frase das 7, a única frase em aramaico é essa: meu Deus, por que me abandonaste? Mostrando o impacto bruto e profundo da dor. Ela é a única palavra repetida em 2 evangelhos, o que mostra a sua centralidade teológica e do estudo para a nossa vida. Ou seja, esta palavra, meu Deus, por que me abandonaste, é a única palavra que consegue se repetir. Não nos 4, mas se consegue se repetir em 2, Mateus e Marcos. As outras não se repetem. As 7 frases da cruz nos evangelhos têm o objetivo de mostrar que os evangelhos juntos revelam a totalidade das palavras de Jesus na cruz. Terceiro tópico, detalhes singulares, uma mesma cruz. Mateus falou de sepulcros abertos, que é o único que falou. Lucas revelou o ladrão arrependido, que é o único que registrou. João nos mostrou o Cristo que carrega a cruz com as próprias mãos e que confia sua mãe a um discípulo amado, que é o próprio João. Cada um deles enxergou algo diferente, mas todos contemplaram a mesma glória, a mesma manifestação de Jesus Cristo. Essas palavras estão escritas em Mateus 27, a partir do verso 50, em Lucas 23, a partir do verso 34, em João 19, a partir do verso 17, esqueci de mencionar aqui de Marcos, que repete a mesma frase de Mateus. As particularidades revelam o propósito de cada ator. Mateus e o cumprimento profético, Lucas e a compaixão, João e a glória do Filho de Deus. O Espírito Santo inspirou cada um para alcançar diferentes públicos com a mesma mensagem. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos e João escreve para os cristãos, a igreja. Ou seja, o evangelho ele é universal. A mensagem da cruz é para todos os povos. São detalhes diferentes, mas um mesmo destino, a cruz sendo pregada e anunciada para a nossa vida. As diferentes ênfases dos evangelistas têm o objetivo de mostrar como cada ator bíblico tinha um propósito e público diferente. Ou seja, Deus usa diferentes vozes para alcançar diferentes corações. E Ele quer usar a sua voz e a minha voz também para a glória de Deus. Quero deixar um quiz rápido aqui, para você responder agora nos nossos comentários, tá? Quem escreveu para os gregos? Escreve aí, ajuda o seu irmão, tá? Isso não vai cair na prova, mas escreve aí, ajuda o seu irmão aí, um quiz rápido aqui agora, para você responder, que está nos acompanhando. Quem foi que escreveu para os gregos? Qual evangelista escreveu aí o evangelho para os gregos, tá? Pois bem, com isso também aqui, aproveitando, eu quero deixar a palavra-chave dessa videoaula para os obreiros. Então, pegue a caneta, pegue o caderno, pegue a anotação e prepare para a palavra-chave. A palavra-chave dessa videoaula é um evangelho. A palavra-chave dessa videoaula é um evangelho. Ainda que falamos que são 4 evangelhos, mas ele se compila em um evangelho só.
quarto tópico, deixa eu correr para terminar as 7 frases da cruz. O objetivo aqui nesse tópico é ensinar a ordem tradicional das frases e o seu significado espiritual. São 7 frases pronunciadas por Jesus na cruz. Com isso, podemos declarar que a cruz não foi apenas um lugar de dor, mas de declaração. A cruz foi um púlpito que ouvimos sua mensagem até hoje. Cada palavra, uma semente eterna. Cada palavra, uma chave que abre os segredos do coração de Deus para a nossa vida. As 7 frases estão registradas nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Você consegue memorizar as 7 frases em ordem? E aí? É um desafio. E vamos fazer isso aqui. Então, ou seja, vamos lá. A primeira frase é: Pai, perdoes. O perdão, irmãos, é o primeiro ato do sacrifício. A segunda frase é: hoje estará comigo no paraíso. A cruz se torna um portal para o paraíso. Terceira frase: mulher, aí está o teu filho. Até no sofrimento o amor cuida. Deus meu, por que me desamparaste? O filho vive o abandono para que jamais sejamos abandonados. Tenho sede, a humanidade de Cristo clama por sede, de cumprir a vontade do Pai. Está consumado, não é o fim, é cumprimento. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, a entrega voluntária do Redentor. Com isso eu quero deixar uma reflexão para você. Qual dessas 7 palavras mais tocou no seu coração? E por quê? Comenta aí nos comentários também. A ordem tradicional das 7 palavras foram construída a partir da conjugação cronológica e teológica dos evangelhos, mesmo sem ordem explícita nos textos. A ordem geralmente aceita é: primeiro, perdão aos inimigos, está em Lucas. Segundo, promessa ao ladrão, está em Lucas. Terceiro, cuidado com Maria, que está em João. O quarto, o clamor de abandono, que está em Mateus e Marcos. Quinto, a sede, que está registrada em João. Sexta, a vitória consumada, que está registrada em João. E a sétima e última, a entrega final, que está registrada em Lucas. 4 evangelhos registram cada palavra. Desculpa, irmãos. Quais evangelhos registra cada palavra? As 2 primeiras frases estão registradas em Lucas. Pai, perdoe porque não sabe o que fazem. A segunda, hoje estará comigo no paraíso. Essas são de Lucas. Terceira, está registrada em João. Mulher, ele é o teu filho, ele é tua mãe. A quarta, ambos estão registrados em 2 evangelhos, Mateus e Marcos. Meu Deus, porque me abandonaste. A quinta e sexta frase está registrada em João também. Tenho sede, tá? A sexta está tudo consumado, e a sétima, a sexta em João. A sétima é em Lucas. A última frase está registrada em Lucas: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Deus. Tá? Dando continuidade. Sendo que temos então a quantidade de cada evangelho. Qual é a quantidade, então, de cada evangelho registrado nessas frases? Temos em Lucas 3 frases registradas. Temos em João 3 frases registradas. E temos em Mateus e Marcos 1 frase registradas, ao qual compilando dessas 7 frases. Amém? Temos um material também de graça para você estar abaixando nossa videoaula. No link da descrição desse canal, você pode abaixar esse conteúdo e esse PDF de graça. Você que está gostando também dessa videoaula e desse estudo, deixe o teu like para estar nos ajudando. E o YouTube também está enviando essa videoaula a outras pessoas para ser enriquecido também por esse estudo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, nos ajuda a chegar a 1000 inscritos para a glória de Deus. Uma pergunta para reflexão para a tua vida: cada evangelista viu o mesmo Jesus, e você? Como você tem visto Jesus na sua vida? Como você tem visto Jesus? É só apenas para refletir, reflexão. Amém? Se você também quer que o seu amigo aí que você conhece possa chegar nessa compreensão, compartilha essa videoaula para ele também estar chegando nessa compreensão. O legado da cruz, Mateus e Marcos
enfatiza a angústia e o cumprimento da profecia messiânica de Salmos 22. Lucas apresenta Jesus como intercedor e salvador compassivo. João destaca Jesus como o rei soberano que consuma a missão conscientemente. Cada palavra revela um aspecto da obra redentora: perdão, salvação, cuidado, abandono, sede e consumação e entrega. A criação geme até hoje, esperando a redenção, Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso Senhor, esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para tudo ser restaurado. Glória a Deus. Com isso, a conclusão: a cruz é o ápice da revelação divina, onde a justiça e a misericórdia se encontram. É o lugar onde o pecado foi expirado, a morte foi vencida e a vida eterna foi conquistada. O legado da cruz é a salvação, reconciliação com Deus e a promessa de uma vida nova em Cristo. É um convite à fé, ao arrependimento e à transformação. A cruz nos lembra que o amor verdadeiro exige sacrifício e que maior vitória pode surgir das mais profunda humilhação. A cruz, em sua simplicidade brutal, é um paradoxo. A fraqueza se torna força, a derrota se torna vitória, a morte se torna vida. É o ponto de inflexão da história, onde se encontra com a eternidade, onde Jesus faz uma ponte para a nossa salvação, uma ponte para a verdadeira vida, uma ponte para a eternidade. A cruz mudou a história, mas já mudou você? Você já recebeu essa palavra? Então que essa cruz, essa mensagem, essa pregação da cruz possa mudar a sua vida. O que ainda precisa morrer na nossa vida para que Cristo possa viver em nós? Já parou para pensar o que ainda precisa morrer? Se Cristo morreu na cruz por nós, o que estamos deixando morrer por Ele em nossa vida? Amém? A cruz é um escândalo para os judeus, é loucura para os gregos, mas para os salvos, para nós, crentes, cristãos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18 até o 25. A cruz, irmão, não é o fim, é o começo da eternidade. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. A cruz não é um túmulo, é um trono onde reina um amor. É um púlpito aonde Cristo pregou palavras poderosas e sementes eternas no nosso coração. Que esta videoaula tenha sido uma jornada de descoberta e inspiração para você, que a mensagem da cruz continua a iluminar o seu caminho e transforme a sua vida, meu irmão. Agradecemos por sua companhia nessa profunda reflexão dessas palavras, dessas videoaulas, e que a paz excede todo o entendimento pela graça, misericórdia e o amor, e de que tudo que se deve procura o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Eu quero despedir você na paz, na graça e nesse amor. E te espero para a próxima videoaula. Tchau!